este é o Correspondente Médica, doutora. Muito bem-vinda, bom dia. Bom dia, Muriel. Vamos animar que hoje é sexta? Vamos lá, lembrando que você aí de casa sempre pode participar usando a hashtag Correspondente Médica no Twitter ou então pelo perfil do Instagram da CNN Brasil. Vamos então para o nosso primeiro assunto, doutora? Nosso primeiro tema, a gente vai falar sobre mais um benefício da atividade física. Olha só, segundo um estudo feito pela USP, a prática regular de exercícios pode aumentar a resposta imunológica das vacinas contra a Covid-19. A pesquisa ainda está coletando resultados, mas as conclusões iniciais mostram que a produção de anticorpos contra o coronavírus acontece com mais frequência entre as pessoas que realizam ao menos 150 minutos de atividade física por semana. Doutora, vamos lá, mostra pra gente como que foi feito esse estudo, quais são as descobertas de modo geral. Mostro agora, a gente até trouxe no telão uma arte para vocês entenderem. O estudo foi realizado numa população de aproximadamente 748 pacientes que têm doença reumática e que é uma doença autoimune, ou seja, já tem o sistema imunológico um pouquinho mais baixo. E o que foi analisado nesse estudo? Separou como se fosse metade-metade. Metade dos grupos ele observou aqueles que praticavam atividade física regular, que pela OMS é aquilo que você falou, 150 minutos por semana, que dá mais ou menos 30 minutos por 5 dias. Então, pensar de segunda a sexta, 30 minutos. E o outro grupo, a outra metade, não fazia atividade física, eram pacientes sedentários. E qual foi o resultado? Interessantemente, após 6 meses, foi dosado no sangue dos pacientes os níveis de anticorpos, para ver como era o anticorpo daqueles pacientes que tinham tomado a vacina. E, interessantemente, o que se encontrou? Que no grupo que realizava atividade física regular, os níveis, quando a gente comparava, era significantemente maior. E, além disso, parecia também ser um tempo maior de duração. Então, mais um benefício da atividade física, principalmente nos pacientes vacinados, a gente aumentar ainda mais nossos anticorpos e nosso sistema imunológico. Doutora, a gente sempre falava e já ouvia antes que a atividade física ela realmente reforça o nosso sistema imunológico. Mas a novidade agora é que tem relação com a Covid e principalmente com as vacinas, né? Exatamente. Atividade física é bom para tudo. E lembrar que não é aquela atividade física extenuante, atividade física de moderada a intensa, regularmente falando. É como se ela organizasse os nossos soldados da batalha. Ela faz o que a gente chama de homeostase, é um equilíbrio do nosso sistema imunológico. Tanto que todo mundo, você em casa já deve ter falado, nossa, ele não adoece não, ele é saudável, ele é um atleta. Então, a gente até entendia isso já, mas não sabia muito bem o porquê. Você sabe de casa. Quem faz atividade física tem mais. Ele organiza melhor essa parte, os seus anticorpos ficam melhores, ele é produzido diante de alguma infecção, alguma coisa, ele responde de maneira mais rápida. E lembrar também que a atividade física extenuante, às vezes aquele paciente que nunca fez, ouviu esse estudo, por exemplo, amanhã ele vai lá, faz uma maratona e não está acostumado. Isso também faz mal. Inclusive pode cair o sistema imune, porque às vezes é utilizada alguma substância, tipo a glutamina, que serve para proteger a nossa barreira intestinal de bactéria, vai ser utilizada na recuperação do músculo. Então, assim, a atividade física benéfica, aquela de moderada, intensa, de forma regular, ela faz bem e muito. Qualquer extremo pode fazer mal de qualquer forma, mesmo sendo a atividade física. Agora, doutora, esse estudo descobriu alguma coisa específica sobre a durabilidade da vacina, da proteção dela? Pode realmente estender essa proteção ou não? É sabidamente já, Muriel, que com o passar dos meses, o nível de anticorpo vai caindo. Tem aí uma mais alta aí no primeiro, segundo mês, e depois do terceiro mês, quarto, vão caindo os níveis de anticorpos, sim. Principalmente no paciente imunossuprimido, que era o do estudo em questão. E com 6 meses, a gente vê também que em qualquer população não precisa necessariamente ter uma imunossupressão que a gente chama, também tem níveis mais baixos. Por isso que a gente indica o reforço, por isso que mais para frente tem um provável segundo reforço, que é um booster, para estimular ainda mais, porque é natural que com o passar dos meses os níveis de anticorpos caia. E o que mostrou nesse estudo, além dos níveis no grupo que fazia atividade física estar mais alto, também tinha uma durabilidade maior. Então, assim, vamos fazer atividade física que tem mais um benefício aí de proteger mais tempo com a vacina contra o vírus.
Só traz benefícios, então. Agora a gente vai para o próximo assunto, ainda falando sobre Covid-19, porque a queda de cabelo está entre as possíveis sequelas deixadas por essa doença. E segundo uma pesquisa de cientistas dos Estados Unidos, do México e da Suécia, uma a cada 4 pessoas que tiveram a Covid-19 relataram essa perda de cabelo. E o estresse e o medo são os fatores de risco para casos como esse. A gente conversou, inclusive, com a médica Luciana Passoni, que é especialista em saúde capilar, e ela deu algumas dicas de como evitar a perda de cabelo. Vamos ver. Alimentos ricos em zinco, selênio e vitamina B12, assim como ferro, favorecem aquele folículo piloso a segurar o fio de cabelo. E também a vitamina D, que é essencial para segurarmos aquele fio, mantermos aquele fio o tanto certo, o tempo certo no couro cabeludo. Dicas importantes. Agora, doutora, mostra pra gente por que o cabelo cai, principalmente depois de ter Covid-19. O cabelo pode cair por vários motivos. E como você já citou, Muriel, 1 a cada 4, ou alguma literatura fala 1 a cada 3 dos pacientes que tiveram Covid vão ter queda de cabelo. E não só caso grave, o que é ruim é que tanto caso leve, moderado a grave pode cursar com queda de cabelo. A gente entende que o couro cabeludo tem que ser nutrido, né? Então, assim, algumas causas de queda de cabelo, por exemplo, uma anemia, que você acaba diminuindo a quantidade de oxigênio para nutrir aquele fio de cabelo, deficiência de nutrientes e minerais, pós-parto, às vezes a pessoa pode cursar com queda de cabelo, alteração hormonal, química, coisas medicamentosas. E na Covid especificamente, o que foi identificado? Os fatores de risco. É uma infecção que gera uma inflamação. A Covid, só relembrando, ela dá muitas ites, né? Muita inflamação, vasculite, pneumonia, que não deixa de ser uma pneumonite, então ela inflama o corpo de maneira geral. E se a gente lembrar que todos os vasos inflamam, inclusive os vasos que vão nutrir o nosso couro cabeludo também inflamam, e eventualmente o folículo pode também inflamar, como que causasse o folículo piloso aqui no couro cabeludo. Aqui a gente vê como se fosse um folículo piloso inflamado, que é o caso de foliculite. Então essa inflamação, infecção, predispõe. O estresse, a ansiedade e o medo também aumenta a chance do cabelo cair. Isso aqui é o quê? A Covid, né? Porque é o que a gente está vivendo. O paciente pega a Covid e fica super estressado, super ansioso, já pela pandemia já está super estressado, então aumenta ainda mais o nível de estresse. E como consequência, você tem um aumento da queda dos fios do cabelo. É um distúrbio que eles chamam de eflúvio telógeno. O que é isso? É como se acelerasse o ciclo do cabelo e chegasse na queda mais rápido. Então, por isso que mulheres acabam que percebem mais pelo tamanho do cabelo, porque vem o cabelo e ficam desesperadas. Não é infrequente essa queixa no pós-Covid, não, Muriel. Pois é, doutora, existe aquela crença até de que na troca de estação também existe uma queda maior de cabelo, mas se a pessoa estiver logo depois se recuperando de Covid-19, a tendência é de que realmente essa queda de cabelo esteja acontecendo mais por causa da Covid-19 do que por causa de uma troca de estação, é isso? É possível que sim, e assim, claro que é o ideal, principalmente se for muita queda de cabelo, procurar um profissional, mas geralmente ela é transitória e mais para frente, após passar todo esse ciclo, a tendência é que volte ao normal o ciclo aí do folículo capilar. Agora, quais são os alimentos que podem ser consumidos para evitar ou retardar a queda de cabelo? Eu vou até anotar essas aí, porque meu cabelo cai muito, eu sempre adoro essas dicas. São ricos em nutrientes, né? Nozes, ovo, peixe, fruta vermelha, fruta cítrica também ajuda, cenoura é muito bom, azeite, então são coisas que melhor... Comida saudável, né, Muriel? Nada que eu falo que a gente tem que descascar mais e desembalar menos. Então, evitar os industrializados e ir para feira, porque lá é onde a gente vai encontrar saúde. E essa queda de cabelo tem tratamento para além dessa alimentação balanceada, uma alimentação melhor? Tem algum tipo de tratamento específico, como remédios? Qual que é o profissional que as pessoas precisam procurar nessas horas? Tem sim, Muriel. Tem tratamento, tem polivitamínicos, tem loção capilar, tem eventualmente tratamento tópico com algum tipo de laser. Então, assim, se teu cabelo está caindo, não aceite. Vá atrás de um tratamento. E você me perguntou qual é o profissional. O profissional mais especialista nisso, geralmente é o dermatologista, que é especialista é o tricologista, trico de cabelo, de fio. Então, o especialista é ele.
A gente vê, inclusive, muitas pessoas vendendo, fazendo propaganda daquelas balinhas que são milagrosas para crescer o cabelo. O ideal mesmo é procurar um especialista para, a partir disso, seguir um tratamento específico e não sair comprando qualquer coisa para crescimento de cabelo ou para evitar queda. Nunca. Sei lá o que tem nessa balinha, mas não vamos tomar essas balinhas milagrosas. Milagre não existe nessa coisa, né? Vamos acreditar sempre na ciência e inclusive, você passa, às vezes, num lugar tem loção mágica que cresce cabelo. Exato. Você não sabe nem o que é tem. Então, vamos evitar isso e procurar uma fonte certa, mais segura. Um tricologista, então. Doutora, a gente vai agora para o próximo assunto, porque a gente sempre pede para você de casa, você que está nos acompanhando nessa manhã aqui no Novo Dia, para mandar suas dúvidas e as sugestões pelas redes sociais, que a gente sempre pode abordar aqui no quadro. A gente recebeu uma sugestão muito interessante de um telespectador, eu vou até colocar aí para você ver a pergunta do Ulisses Silva. É o seguinte... Ele pergunta: o que o alto nível de ácido úrico pode causar, além das fortes dores nas junções, ou seja, dores nas juntas? E quais alimentos podem agravar o nível de ácido úrico? A partir disso, então, a gente tem várias perguntas para a gente conseguir explorar um pouquinho mais esse tema de ácido úrico que o Ulisses trouxe para a gente. Explica, então, do zero, doutora, o que é o ácido úrico? Ele é produzido pelo nosso corpo mesmo? Vamos falar de ácido úrico depois de Natal e Réveillon, né? Depois da comilança, todo mundo fica interessado. Ácido úrico, ele é um produto da degradação de uma substância do nosso organismo chamada purina, que é como se fosse uma substância naturalmente produzida na quebra dessa purina. A purina ela é encontrada na proteína. Então, muitos alimentos que a gente come tem a purina. E aí a purina, para você degradar e eliminá-la no xixi, na urina, você precisa quebrá-la. Usa até uma enzima, xantinoxidase, mas isso não vem ao caso. Você quela essa, é como se quebrasse essa purina e ela vira o ácido úrico. E o ácido úrico ele é excretado pelo xixi. E quais seriam os riscos do excesso do ácido úrico no corpo? O ácido úrico normal, assim, se a gente fala da população masculina, é em torno de 3 a 7 e nas mulheres em torno de 3 a 6. O excesso de ácido úrico seriam valores superiores a esse, 7 e 6 respectivamente. Valores acima de 10 miligramas por decilitro de ácido úrico já é a população que vai ter mais risco do que eu vou falar agora. E lembrar também que não é todo mundo que tem ácido úrico alto vai cursar com esses problemas, geralmente em torno de 20%. Quais são eles? Pode dar gota, porque o ácido úrico ele forma os cristais, tipo uma agulhinha chamada urato de sódio, que pode depositar na pele, pode depositar nas juntas, que faz os quadros de gota e os quadros de artrite. Também pode causar nefrite, porque também é como se inflamasse o rim, gerando insuficiência renal, e o famoso cálculo renal, ou pedra dos rins, que tem várias causas, e uma das causas são as pedras de ácido úrico. Essa pergunta, na verdade, essa resposta já responde à pergunta do Ulisses sobre isso. O que o nível de ácido úrico, o nível alto, pode causar, além dessas dores nas juntas especificamente. Agora, como que a gente pode identificar se existe esse excesso de ácido úrico? É só quando a gente começa a sentir esses sintomas, quando começa a ter dores nas juntas, por exemplo, ou tem uma outra forma de identificar? Em exames de rotina, geralmente é solicitado o ácido úrico. Quando a gente nunca dosou o ácido úrico e o paciente abre com um quadro de artrite, o diagnóstico mesmo era se a gente tirasse um pouquinho do líquido e encontrasse esses cristais. Mas isso acaba que é desnecessário, porque você faz uma dosagem, ou um próprio raio-x, como esse cristal, essa agulhinha lá radiopaca, o que é isso? Você faz um raio-x e você enxerga. Então você consegue saber que aquela artrite, aquela inflamação é secundária ao ácido úrico alto. Porque todo mundo tem uma primeira vez que desenvolveu aquele quadro, né? Então a gota, ela é diagnosticada com sintoma mesmo. Você vai ver o podagra, você vê aquele pé, o dedão, principalmente em homem, geralmente dá em membro inferior, joelho e perna, mas pode dar em qualquer uma das juntas. A inflamação, o dedo fica bem inchado, bem vermelho, bem doloroso. E quando você tem esse sintoma, junto ainda do exame de sangue, que é o ácido úrico, como eu acabei me antecipando e falei, no nível elevado, em homens 7, mulheres 6 e acima de 10, que geralmente a gente tem esses sintomas, a gente acaba fazendo o diagnóstico. Doutora, aí no telão já aparece para você. Mostra para a gente quais são as formas de se prevenir desse excesso de ácido úrico. Dieta balanceada sempre. Evitar os industrializados, esses ultraprocessados, extrato de carne, muita carne. Beber bastante água até para ajudar na eliminação e evitar a formação da pedra do cálculo. Porque depois que se forma, é muito mais
complicado da gente resolver esse problema. Evitar estresse físico e não consumir bebida alcoólica, especialmente a cerveja, então, que tem muita purina. Quando você está na crise, os níveis já estão mais altos, é ideal que pelo menos nessa fase, que está com crise, está com nível muito alto, você realmente pare as bebidas alcoólicas, diminua a quantidade de carne que ingere também, extrato de carne e alguns peixes, tipo bacalhau, sardinha, salmão, também aumentam muito o nível de ácido úrico. Muriel? Doutora, chegamos ao fim do quadro de hoje. Muito obrigada, como sempre, pela sua participação. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Volte sempre. Eu que agradeço, foi uma oportunidade incrível. Espero poder contar com vocês mais vezes. Sem dúvida. Este foi mais um Correspondente Médica.